Olá, este podcast é mais um episódio da temporada 1. O conteúdo deste segmento está fundamentado na obra do autor Alberto Montalvão, Coleção Psicologia em 10 lições, volume 1. O tema tem o título As Emoções. Mas antes de começar, vou dar um recadinho. Se seu carro ou de pessoas que você conhece está necessitando de serviços de reparo na lataria, está precisando de polimento, cristalização, recuperação de para-choque, ligue para Semag Car, Funilaria e Pintura. Telefones 011 2538 3369, 011 2538 3369 e o WhatsApp 011 96171 8874, 96171 8874, DDD 011. O seu carro do jeitinho que saiu da loja. Agora vamos lá? Para dar início à nossa reflexão, eu vou começar levantando algumas questões. O que faz você se emocionar? Você já ouviu ou leu a expressão "é necessário ter equilíbrio entre razão e emoção"? O que isto significa? Houve alguma situação em que você falou para alguém: você precisa agir mais com a razão do que com a emoção? Ou ele ou ela fez sem pensar, foi pela emoção. E ainda aquela expressão: nossa, estou com a emoção à flor da pele. Muito bem, acredito que sua resposta a estas perguntas é sim. Sim, porque faz parte do desenvolvimento humano, faz parte do cotidiano. Cabe mais uma pergunta. Você acredita que somos movidos pela emoção? Bem, aqui pode sugerir uma diversidade de respostas, de opinião, de ponto de vista. A emoção promove a energia motivacional para a ação e reação. É subjetiva, portanto, cada um a manifesta conforme seus pensamentos, modo de agir, os sentimentos, segundo a psicologia. Sentimos fome e, para saciá-la, é necessário providenciar o alimento e então comê-lo, não é verdade? Agimos assim pela emoção. É ela que nos permite as ações. Aí você deve estar pensando, deve estar se perguntando, mas como assim? Como assim? A emoção é que faz eu agir. Então vamos continuar. Segundo o Dr. Eric Berne, médico e psiquiatra citado no Google pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, há 5 emoções básicas. Eu as classifiquei como positivas, que são a alegria e o afeto, e negativas, raiva, medo, tristeza. São emoções sentidas todos os dias, ou é possível sentir todas num só dia. Estes sentimentos dependem de experiências, dos acontecimentos. São determinados também de acordo com as imagens interiores relacionadas às exteriores. Porque ao longo da nossa existência, ao longo do tempo, nós vamos, à medida que nós estamos desenvolvendo, que nós estamos crescendo, nós vamos criando imagens interiores a partir das nossas experiências, a partir da nossa cultura e relacionando-a
as imagens exteriores, as imagens que estão ao nosso redor, as imagens sociais. E ainda a emoção depende do significado que nós damos, entre aspas, a todas as coisas, a todos os fatos. Sim, eu digo entre aspas, por quê? Porque nós damos significados a tudo, porém, tudo tem o seu significado. Vocês estão entendendo? Vou falar de trás para frente. Tudo no universo tem um significado. E nós, a partir, vou repetir, das imagens interiores relacionadas às imagens exteriores, tendo como ponto de partida e de aquisição as experiências, nós damos o nosso significado a todas as coisas. Exemplo: muitos conflitos ocorrem porque, de acordo com o ciclo que representa as nossas experiências, ou, digamos, um modelo de experiência, o modelo de experiência que nós temos, surge um evento, um acontecimento que tem um significado. Este significado gera emoção, que estimula resposta ou reação, proporcionando resultados e assim provoca um novo evento, promove um novo evento. Vocês entenderam? Eu vou repetir. O modelo de experiência humana que nós temos pensa num círculo, aí você vai pontuando, formando um círculo, ok? Nós temos um evento, um acontecimento que tem um significado. Este significado gera emoção. Esta emoção estimula uma resposta ou reação, proporcionando resultados, provocando um novo evento. Ficou mais claro? Ok. Ressaltando e lembrando, conforme disse anteriormente, o evento ele pode ocorrer tanto no cotidiano quanto uma ou mais vezes no mesmo dia. E ainda é fundamental saber entender o significado das coisas, de maneira que a nossa mente se abra aos detalhes. Compreender que os significados são subjetivos e, portanto, diferentes. Cada um dá o seu significado. E esses significados despertam os sentidos, gerando as emoções. E ao dar significado às coisas, nós perdemos os detalhes. Porque nós deixamos de obter informações. Imediatamente nós vamos falando, por exemplo, nós já vamos tendo a nossa ideia, né, sem deixar que o outro fale, que o outro exponha a ideia dele. E nessa condição, a gente perde a informação. Porque mesmo que essa informação seja exteriorizada, ela já não vem num formato original. Ela já vem pensada. Lembrando, meus queridos ouvintes, que tudo é hipótese. Tudo que nós falamos em relação aos seres humanos, em relação às causas, aos efeitos, né, das ações, das atitudes, são hipóteses. Porque nós somos seres subjetivos. A subjetividade, ela muda, ela é dinâmica. Ok?
Então, a gente não pode falar exatamente assim, determinar que é aquilo, muito provavelmente. Mas, como nós estamos, quando a gente está conversando, a gente acaba afirmando, ok? Então, só para deixar bem claro, os significados que nós damos às coisas, eles geram emoções, e ao dar esse significado, a gente perde os detalhes, a gente perde as informações. Muitas situações até ficam vagas. E para finalizar este episódio, ilustro a reflexão lendo alguns pequenos trechos do texto que embasa o tema exposto. Mas tem um detalhezinho. Para que fique claro, você ouça quantas vezes forem necessárias para que você possa compreender o contexto deste segmento, deste episódio. Preste atenção no comportamento humano hoje, porque atualmente o comportamento humano ele pode exemplificar exatamente o contexto dessa reflexão. Basta observar. Muitas pessoas estão manifestando comportamentos de intolerância, por exemplo, e agem sem pensar, resolvem pela emoção. E a emoção predominante, infelizmente, ao que parece, ainda é a negativa. Mas existe a positiva e nós precisamos mudar esse quadro, querer contribuir para a mudança desse quadro. E quando que nós vamos conseguir isso? Quando nós nos permitirmos entender o significado de todas as coisas. E então nossa mente se abrirá. E então nós poderemos mudar o modo de ver, mudar o ponto de vista. Conforme eu comentei nos episódios anteriores, principalmente no segundo, ao invés de reclamar, a gente pode ver o lado positivo das situações, não é? Por exemplo, eu vou falar de mim. Não viajei no carnaval. Há muitos anos eu viajo, eu vou passear. Dessa vez eu fiquei em casa. Não me senti incomodada, muito pelo contrário. Eu agradeci todos os dias por estar aqui na minha casa, no seio da minha família e com saúde, acima de tudo. Isto hoje, quem sabe a gente pode considerar ser uma prioridade, ter saúde, não é? E com a proteção divina, sermos até privilegiados, embora Deus não dê privilégios a ninguém, mas no modo de falar, grosso modo, sermos privilegiados por acordar todas as manhãs com saúde, passar o dia com saúde e repousar com saúde, e assim todos os dias. Ok? Então, para finalizar, eu vou fazer a leitura de alguns pequenos trechos. E desse modo pode até clarear um pouquinho mais, né? O que foi dito aqui. É a energia emocional que permite ao homem sair da cama pela manhã, vestir-se, tomar o café, ir para o trabalho, interessar-se pelos filhos, lutar, construir pontes ou pintar quadros. Sem a emoção, não faria nenhuma dessas coisas, mas permaneceria em repouso como uma massa de barro com respiração. A emoção proporciona energia para a sobrevivência.
Da consideração dessas questões, concluímos que o problema de dirigir a emoção e os sentimentos é o problema da direção da energia, o manejo de uma força dinâmica. Essa força pode ser destrutiva, acarretando sofrimento e infortúnio ao indivíduo, ou pode ser construtiva, trazendo paz de espírito e a sobrevivência. A função mais importante da mente é dirigir essa força por canais construtivos e desviá-la dos canais destrutivos. Um indivíduo pode estar sob o domínio de uma forte emoção sem ter consciência disso. Em outras palavras, um homem pode assustar-se, sentir ciúmes, ressentimentos ou estar enamorado sem ter consciência disto. Também pode estar colérico sem saber contra quem. A cólera, o medo, o amor podem disfarçar suas manifestações de maneira que apresentam sob formas difíceis de se reconhecer. Por exemplo, o medo pode aparecer em uma pessoa sob a forma de rigidez dos membros. A cólera pode assumir muitas formas: lágrimas, tristeza, perda de concentração, insônia. E só acrescentando, quando se diz sem consciência, podemos entender então que é inconsciente. Há muitos casos que quando se trata da inconsciência, segundo Freud, pai da psicanálise, somente um especialista consegue ajudar o indivíduo a liberar aquilo que está no seu inconsciente. Os estímulos, continuando, os estímulos às emoções se apresentam constantemente em todos na vida cotidiana. Em cada pessoa surgem emoções a toda hora. Se por uma razão ou por outra não se usa essa energia emocional em alguma atividade, ela não desaparecerá nem se dissipará. É uma lei da física que a energia não desaparece, continua acumulando-se, aumentando sua carga até alcançar tais proporções que exige a descarga. E é aqui que mora o perigo quando a emoção é negativa e ao mesmo tempo pode provocar algum evento, como que eu posso dizer, mal sucedido, né? Por conta de um excesso de emoção positiva, que é necessário mesmo ter um equilíbrio. Para finalizar, é evidente que a energia emocional pode ser usada para o bem e para o mal. Se há de ser uma força para o bem, deve ser guiada pela inteligência, pelo pensamento. A higiene mental nos diz que em dados momentos não podemos prever os sentimentos que surgem em nós. O que pode estar querendo dizer aqui? Depende da oportunidade. Então, porque a gente pensa que se conhece, mas a gente se conhece um pouco a cada dia conforme as oportunidades. Nós temos que reconhecer sua existência e aceitá-la. Porém, podemos determinar o que fazermos com nossos sentimentos. Podemos controlar nossas ações, guiá-las, dirigi-las pelo pensamento e pela vontade. E assim, as palavras emoção e sentimento se usam com frequência, indistintivamente. Falamos de nossas emoções como de sentimentos. Uma pessoa de emoções fortes é uma pessoa de sentimentos fortes. Porém, em ambos os casos, nos referimos à energia. Sentimos a presença da energia. Quando dizemos que os nossos sentimentos nos impelem a fazer algo, queremos dizer que a energia emocional nos impele. Queridos ouvintes, pode ter ficado um pouquinho extenso, mas realmente é um tema
que exige grande reflexão, mas já dá para a gente ter um pouquinho da ideia, clareado um pouco mais da ideia que nós temos sobre a questão da emoção, ok? Então, até o próximo episódio. Lembrando, se o seu carro estiver precisando de polimento, cristalização, recuperação de para-choque e outros serviços, ligue para Semag Car Funilaria e Pintura, os telefones 011 2538 3369 ou 011 961 7188. E até o próximo episódio.